Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e esse é o quarto vídeo da série do Elementor Pro, que faz parte de uma outra série grande sobre o Elementor. Se você ainda não está acompanhando, o link está na descrição para você ver desde o início todos os blocos e possibilidades que essa ferramenta pode dar. Então, vamos dar continuidade hoje com mais 4 blocos muito úteis e que com certeza vão fazer seus sites ficarem ainda melhores. Estamos aqui então, vamos começar com o Flipbox, que é esse quadradinho aqui. Quando você passa o mouse, ele troca o seu elemento, tá? Então assim, né, passou o mouse, trocou. E antes, né, de eu mostrar exatamente como que a gente mexe, eu quero te dar um exemplo interessante da vida real, como que isso foi utilizado em um dos sites que a gente construiu aqui. Então, tem aqui essa parte de links, né, para jornais e revistas que mencionaram esse produto. Quando a gente passa o mouse, aparece ali o botãozinho da gente ler mais, né? Então isso aqui foi feito com um Flipbox desse. Então tem muita coisa que dá pra gente fazer que às vezes não parece tão claro, né? A gente acha que é só um negocinho que vai virar aqui, mas não, a gente consegue fazer algumas animaçõezinhas, algumas coisas legais. Inclusive, frequentemente a gente vai ver esse tipo de item aqui desse Flipbox, assim, né, com 3 ícones diferentes, com, né, um título, né, falando sobre algum benefício do serviço, do produto e por aí vai. E é legal porque quando passa o mouse, vem aqui, né, um detalhezinho mais com um CTA, né, um Call to Action, que é um botãozinho falando para fazer alguma coisa. Então, quando a gente clica aqui, a primeira coisa que a gente tem a opção é escolher um ícone, né, que pode ser com o ícone ou sem ícone também. Se você quiser, você pode subir um arquivo SVG próprio também, se precisar, ou selecionar qualquer um aqui da lista. E aí, né, você coloca None aqui, né, que ele arranca fora ali o íconezinho. E também você pode usar uma imagem, né, clicando aqui no elemento gráfico. Não sei porque não está traduzido, né, o Elementor tem disso, né, tem umas coisas que não estão traduzidas para o português completamente. Então a gente clica em imagem e aí pode selecionar uma imagenzinha qualquer. Subir um pouquinho mais de imagem aqui dos outros vídeos que a gente estava fazendo, para a gente ter um pouco mais de variedade. E aí a gente coloca, né, o títulozinho aqui naturalmente e o que a gente vai querer como descrição, né, desse título. O back, aí ele troca aqui, né, que é a parte de trás desse cartão, e a gente coloca o título, né, a descrição normalmente, e aí a gente tem a opção de colocar um botão. Se a gente tira aqui o texto do botão, o botão some também. Às vezes você não quer um texto, só quer um detalhe, né? Na hora que passa o mouse com um pouco mais de informação, basta tirar o texto aqui do botão, que ele vai tirar fora. Aí a gente começa a colocar o texto de novo, ele volta com o botãozinho ali. E aqui embaixo nas configurações a gente pode controlar a altura, né, se você quiser uma altura fixa, né, desse elemento, e a borda para deixar mais curva ou não, né? E aí ele faz um efeitozinho diferente. Aí aqui embaixo que vem o efeito dessa mudança, que naquele outro exemplo que eu disse, né? A gente colocou o fade, né? Em vez de ser um negócio que vira, né? Ele simplesmente aparece algo em cima, né? Que dá esse efeito legal. Aí você pode fazer zoom in, zoom out e por aí vai, né? Tem esses elementozinhos aqui que dá para fazer uma brincadeira. Aí no estilo, né, tem muito mistério, a gente já está acostumado, já viu. Se você está acompanhando aqui essa série, já sabe muito bem todas essas funcionalidades aqui, né? Então só vamos dar um exemplo rápido. Só que o que eu recomendo aqui, por exemplo, se você quer colocar o padding, vale a pena tirar aqui a altura, para que a gente tenha um pouco mais de controle aqui, né? Nesse padding, olha lá, tá vendo? Beleza? Então agora ficou um pouco mais bacana. A gente tem o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical, né? Como a gente sempre tem nesse tipo de bloco. A gente pode colocar uma borda se quiser. A gente pode ver o espaçamento aqui da imagem. Um detalhe é que se você escolher o ícone, você vai ter as opções do ícone aqui e não da imagem, tá? Enquanto, né, selecionando a imagem, a gente pode controlar, né, o tamanho dessa imagem. No ícone a gente poderia controlar a cor também, o tamanho e outras coisas assim. O tipo de borda também, isso aqui tudo se refere à imagem. Descendo aqui, a gente vem para o título, espaçamento entre os elementos dentro desse cartão. Mesma coisa, título, cor do título, tipografia, mesma coisa aqui para o back. Todas as opções que a gente já está acostumado, inclusive do controle do botão, né? Escolher os presets, né, do elemento, mas você pode criar o seu próprio, ver o hover como é que vai ficar e por aí vai.
Legal, esse foi o bloco do Flipbox. É um bloco, igual eu falei assim, que dá pra gente ser criativo com ele e vale a pena utilizar quando você tem algum elemento de interação, né, do seu usuário com o site. Passando agora para o Call to Action, que, assim, sendo bem sincero, não uso muito, tá? E simplesmente porque frequentemente eu faço esse tipo de coisa na mão. E raramente a gente vai ter um call to action que vai ser tão, eu acho, chato, né? Assim, que é um textinho assim meio aleatório, né? Novamente, né? Assim, frequentemente a gente vai ver isso aqui um pouco menor, aí você passa o mouse, vem esse efeitozinho da imagem e tal, não sei o que. Sei lá, eu não sou o maior fã desse tipo de coisa, mas eu vejo que pode ter um uso, né? Vamos dizer que você tem uma série, aí, por exemplo, você tem uns 2, 3 assim, com alguns PDFs que você quer falar para a pessoa baixar, aí você coloca a foto do PDF aqui, com um botãozinho para baixar, pode ser uma opção, mas a maior parte das vezes você vai querer criar seu próprio design para isso, né? Colocando 2 colunas ou uma imagenzinha, né, e tal. Ele só facilita pra gente, igual eu falei, né, o Elementor Pro tem muito disso. Ele só facilita nossa vida fazendo alguns elementos, né. Claro que ele tem funcionalidades, né, importantíssimas que fora os blocos, né, que a gente está vendo agora, que a gente vai ver um pouco depois na série, mas dessa parte dos blocos, raramente esses aqui eu vou usar, né. Aí, então, assim, imagem, controle de imagem, você vai ser no fundo, assim, né? Igual tem algumas lojas que gostam de colocar categorias, né? Dos produtos e tudo mais nesse estilo. É uma opção. Só que normalmente a gente não vai ter um texto, né? A gente vai colocar só um botãozinho, né? Com o nome da categoria, alguma coisa assim. Mas aí aqui a gente pode colocar o texto, a descrição, tag do HTML para o seu SEO. E o botãozinho aqui, mesma coisa, a gente tirar o texto do botão, o botão some nesse bloco, igual no anterior que a gente viu, e aqui o linkzinho. Ribbon é basicamente uma coisa falando assim, esse é melhor, né? Igual a gente viu no vídeo passado, nas tabelas de preço, basicamente a mesma coisa, você pode alinhar ele tanto para a esquerda quanto para a direita aqui, ele vai funcionar. Aqui nos detalhes a gente tem, né, no estilo, né, na aba estilo, a gente vai poder controlar a altura, controlar o alinhamento dos textos e botões dentro, tanto vertical quanto horizontal. O padding, aqui dentro do conteúdo, configurações básicas do botão também, do ribbon também, né? Não tem muito mistério aqui, só a distância, né? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Sombra do bloco, tudo isso em relação a esse ribbon, né? Não sei como é que traduziria esse negócio aqui, essa faixazinha. E aqui efeitos de hover. Isso aqui é um pouco legal, porque igual a gente tem esse efeito de crescer a imagem, né? A gente poderia ter vários dos efeitos padrões de animações do Elementor aqui para isso. Então, pode ser feito nenhum, então você passa o mouse e não faz nada. Espera aí, aqui, nenhum. Passa o mouse e não faz nada. E você pode utilizar os efeitos tanto para o conteúdo quanto para a imagem que está atrás. Então, por exemplo, aqui a gente tem os efeitos do conteúdo. Dá um zoomzinho aqui. Então, a gente pode colocar, por exemplo, slide in right. Então, vem aqui, ele vai descer da direita, né? Rolar, deslizar, né? Eu acho que é a melhor palavra aqui, da direita até o centro. Sei lá, pegar outro aqui, shrink, que é quando você passa o mouse, ele diminui um pouquinho. Então, dá para criar uma interação entre não só o texto, mas a imagem atrás para fazer uma animação bacana. Então, por exemplo, assim, você coloca aqui, ó, ele sobe a imagem e diminui um pouquinho o texto. Então, dá um efeito legal, né? Dá para fazer, igual eu falei assim, categorias de produtos é algo que eu usaria isso aqui bastante numa loja online, né? Para facilitar a vida. E, né, assim, talvez um portfólio, né? Daria para colocar. Então, nesse estilo aqui, né? Se for um pouco mais manual, né? Esse portfólio, daria para fazer nesse estilo. E aí a gente pode colocar a cor, né? Do overlay. Não sei se dá para perceber, mas tem um escurinho, né? Assim, em cima da imagem. A gente pode tirar ele completamente. Ou então colocar uma cor qualquer, né? Por exemplo, um azul, assim. Fica tosco, né? Só para demonstrar a funcionalidade, ou então você utilizar um filtro de CSS, como a gente já viu em vídeos anteriores.
Blend Mode, né, relacionado também a isso. Então, beleza, esse aqui foi o Call to Action. Agora temos um que é interessante, que é o Media Carrossel. É o carrossel de mídia, que pode ser no estilo carrossel mesmo, pode ser no estilo slideshow, que é onde tem um principal, né, e todos embaixo aqui para que vão trocando. Ou então cover flow, que é um estilo mais... Como é que eu posso dizer? Não quero dizer cafona, não, mas mais antigo, né? A gente via muito esse estilo há uns anos atrás e parou de ver, né? Mas dependendo, volta, né? A moda é assim, né? As coisas voltam de vez em quando. Mas, basicamente, a gente tem aqui, para cada item desse carrossel, a gente pode colocar aqui a imagem ou vídeo. Então, você pode fazer uma exposição, por exemplo, de imagens do seu portfólio, ou então de vídeos, coisas assim, ficam bem legais. Vamos selecionar uma imagem aleatória aqui. Vou pegar uma diferente da que a gente sempre seleciona, só para mostrar que ele corta, né, a imagem, ele usa o tipo cover, né, nesse espaço aqui, para que a imagem ocupe todo o seu tamanho, não importa o tamanho dela. Então esse aqui, por exemplo, é um íconezinho pequeno, ficou um pouco distorcido nesse tamanho. E aí a gente consegue colocar um link único para cada, tá? Aqui colocando tanto para mídia, né, porque vai abrir aquela mídia no estilo, né, que vamos colocar aqui para te mostrar. Quando a gente clica, cadê ela? Ela abre aqui, né, nesse que você pode controlar, dar um zoom e tudo mais, ou a gente pode colocar um link aleatório, né, por exemplo, para, sei lá, informação mais sobre essa imagem, qualquer coisa assim, em uma outra página. E aí, né, mesmo padrão de organização, arrasta, né, duplica, deleta e por aí vai. E aqui a gente tem os efeitos. Então isso aqui, ó, quando a gente troca aqui para slideshow, esses efeitos aqui embaixo, essas configurações vão mudando, né, tanto para o slideshow, carrossel ou cover flow. Eles vão mudando aqui embaixo as opções. Vou passar por todas, não, mas vamos ver um aqui, por exemplo, do carrossel, o que a gente pode fazer. A gente pode fazer o fade, que é trocando um em um, aqui ó, né, dá pra gente ver só naquele que a gente colocou, né, porque senão as outras são as mesmas imagens de placeholder. E aí a gente consegue colocar o tamanho aqui, tá? Se a gente colocar cube, ele vai fazer basicamente uma rotação, como se fosse um cubo, né, de todas as imagens. Eu acho muito feio esse trem. Não recomendo. E aqui o slide normal, que a gente pode colocar quantas, né, imagens vão ter aqui, se vão ser 3, se vão ser 4, igual a gente tem, né, em outros lugares no Elementor, e quantos que vão rolar, de 2 em 2, por exemplo, a gente vem aqui, ele rolou 2 para o lado. Mesma coisa, a gente consegue controlar a altura, o que é bem legal aqui. Em informações adicionais, a gente tem, né, se vai querer colocar a navegação, então as setinhas do lado, arrows aqui, dots, né, que esses que ficam ali embaixo, então pode ser um progresso, né, que em cima ali, né, deixa eu então jogar ele, colocar aqui o arrows também para a gente navegar, ó, olha o progresso ali em cima, né, aumentando, porque significa que a gente viu todos, isso eu achei legal, entre outros aqui que vale a pena dar uma olhadinha, né, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, né, que dá essa impressão que você visitou tudo que tinha a oferecer aqui. E as outras opções que a gente já viu também no slider, então as mesmas opções daqui, assim como o overlay, se a gente quer colocar um textinho em cima de cada um, que aí a gente escolhe, né, se ele vai puxar o título, a descrição, né, dessa imagem. O que eu quero dizer? Quando a gente abre a imagem na biblioteca de imagens, a gente tem aqui, ó, texto alternativo, título e legenda e descrição. Então aqui ele vai exatamente escolher se vai ser título, legenda ou descrição, tá? Que vai puxar quando você passa o mouse. E aí embaixo a gente tem o tamanho da imagem, se ele vai recortar. Sempre recomendo utilizar aqui, vai ficar mais perto do tamanho que está mostrando aqui. Então nesse caso aqui, por exemplo, não preciso da tela cheia, eu podia usar o medium, que ia ficar tão bom quanto, né? Porque por causa do tamanhozinho, né, de 300 pixels, o chuto que está por aí aqui. E aí aqui o tipo de encaixe da imagem, igual eu falei, tá no cover, mas pode ser um contain, né? Só que eu acho tosco porque aí você vai perder esse corte legal, né, de preencher tudo certinho aqui, né, todas as imagens, né, para ficar tudo organizado.
No estilo aqui, a gente tem, né, o espaço entre cada um dos itens, a cor de fundo, se você quiser colocar, o borda, para deixar mais bonitinho, né, o tamanho da borda, se você quiser colocar também, padding, a navegação, todos os controles da navegação, igual a gente já viu no slider, então não vou falar de novo. Overlay, mesma coisa que a gente já viu ali em cima. E Lightbox é quando a gente clica, né? Esse que é o nome que estava me faltando, né? Quando a gente coloca aqui, por exemplo, um link para a própria mídia, esse negocinho aqui, quando a gente clica, não sei porque não está dando agora, é porque eu não peguei o certo, peraí, cadê? Aqui, mídia URL, quando a gente clica, isso aqui chama Lightbox, tá? Então a gente ainda tem as possibilidades, né? Por exemplo, colocar, sei lá, umas cores aleatórias aqui só para a gente brincar. Né? Olha lá, ficou diferente esse Lightbox, essa área, né, que abre quando a gente clica na imagem, tá? Bacana, vamos para o último bloco de hoje, que é o testemunho carrossel, que é excelente, eu uso isso muito frequentemente também nos sites, afinal, a prova social, né, é uma das principais estratégias para a gente garantir que as pessoas vão confiar naquilo que a gente está vendendo ou oferecendo nos sites. Então, isso aqui ajuda a gente a criar esses slides de provas sociais, de depoimentos das pessoas. A forma de inserir os depoimentos, a gente clica aqui, mesma coisa desse estilão do elemento, né, que duplica aqui e deleta. E aí, abrindo, a gente vai ter o depoimento. Então, aqui é o texto do depoimento. A imagem, que normalmente é a imagem da foto, né, da pessoa, ou então do logo da empresa, alguma coisa assim. Aqui o nome da pessoa e o cargo dela. Você pode variar, né? Assim, nem sempre você vai ser uma pessoa que vai ter um cargo dentro de uma empresa e por aí vai. Então, você pode ou deixar sem um desses dois, né? Ou então utilizar da forma, por exemplo, nome e localização, né? São Paulo, alguma coisa assim. Não precisa seguir exatamente, né, o nome e o título aqui, né? Que seria o title, é como se fosse o cargo, né, da pessoa. E aí a gente tem algumas skins aqui, que são basicamente formas de mostrar isso, né, com esse balãozinho. Eu acho legal o balãozinho também, já usei ambos, né. No caso do balão eu só troco um pouco essa cor do fundo, né, que aqui nas configurações do estilo, tá? Na bubble aqui, né, que apareceu. Então, se a gente colocaria uma corzinha talvez um pouco mais leve, assim, né, só para ficar um pouco mais legal. E aí, deixando no default, essa opção da bubble nem aparece aqui, tá? Aí a gente, né, o layout, se vai ser um em cima do outro, se vai ser a imagem em cima e o texto, né, o depoimento depois o nome da pessoa. Então você consegue controlar aqui um pouco isso, o alinhamento, quantos slides, isso aqui é legal também, porque às vezes é legal mostrar uns dois de uma vez, quando você tem muitos, né, para ir passando de 2 em 2, né, aqui por exemplo, né, passando de 2 em 2. E também a largura que esses depoimentos vão ter. Se a gente tivesse um só aqui, por exemplo, eu sugeriria a gente diminuir um pouquinho assim, ó, só para ficar um pouco mais cheio, né, esse depoimento, ficar mais bonitinho. Nas opções adicionais, mesmas opções de slider, então nem vou passar por elas de novo. E aqui no estilo a gente tem, vamos colocar 2 aqui, né, só para a gente mostrar essas opções. O espaço entre eles, né, a cor de fundo, border size, então careca de saber desse tipo de coisa, né? Vai aumentando ali. E o border radius. Vou deixar bem bonito esses depoimentos, como tudo que a gente faz aqui nessa série, né? Aí a gente tem o conteúdo, mesmas configurações, né? Que o gap, na verdade, é a distância entre a imagem, aqui no caso, e o texto, tá? Tem hora que o elemento chama de gap, tem hora que ele chama de distance, né? Distância, então isso aí varia. Então, nesse caso, eu resolvi dar essa atenção devida. E aí a gente tem as imagens aqui, né? Como é que vai ficar a imagenzinha do logo ou então da foto da pessoa. E o border radius dessas imagens também, né? Que pode ser quadradona ou então a gente jogar ele mais para a bolinha ali. Navegação, mesmas configurações, tamanho das setinhas aqui, cor da setinha. Sempre que vocês usarem as setinhas, minha sugestão é aumentar também um pouquinho o tamanho delas e colocar uma cor mais viva, tá? Porque senão ele acaba ficando solto demais e a pessoa não vê, né? E aí aqui também a paginação, que são essas bolinhas no caso agora, né? Mas se a gente trocasse a paginação
que para, sei lá, qualquer outra coisa, né? Fração, igual está aqui, né? Ou então progresso, a gente teria as configurações aqui iguais, tá? Então, o tamanho dessa fração, desse progresso, né? Ele quer dizer, e a cor, né? Que vai enchendo ali. Então é isso. Esse foi mais um vídeo da série do Elemento. Se você gostou, deixe seu like aqui, né, embaixo e comente se tiver qualquer dúvida. Farei o possível para poder te ajudar ali na parte de comentários. E se você não é inscrito ainda, se inscreva para mais conteúdos de programação, desenvolvimento web e outras coisas interessantes do mundo da tecnologia. Até a próxima e divirta-se.